Olá, está começando mais um Mar Sem Fim com foco nas unidades de conservação, nas poucas unidades de conservação federais da zona costeira brasileira. No programa passado, nós começamos a mostrar a APA Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação marinha brasileira, 400 mil hectares entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Você viu uma ocupação desordenada, pelo menos nisso a APA não conseguiu resolver. A especulação imobiliária continua avançando apesar de tudo e esse é um dos focos da APA, promover uma ocupação ordenada, coisa que não tem acontecido. E ainda vimos o peixe-boi marinho em Porto de Pedras. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, continuamos com a APA Costa dos Corais. Mar Sem Fim, hoje na APA Costa dos Corais. E olhe, para minha surpresa, temos motivos para estar esperançosos. E justamente numa APA, cala-te boca, que eu sempre digo que é permissiva demais. Mas é aqui que o professor Mauro está fazendo um trabalho espetacular, um dos mais legais que eu vi em todas essas visitas até agora. Tudo isso aqui é uma área de corais muito degradados, estavam muito próximo da costa, muito batidos, despejo de rio, poluentes e pesca. O professor conseguiu fechar isso, está fazendo um estudo para mostrar a regeneração da flora e da fauna. Nós vamos chegar lá pertinho e ver como que é isso. Os recifes no Brasil se distribuem ao longo de 3.000 quilômetros, né? E essa região, na parte mais norte dos estados no Nordeste, concentra a maior formação de recifes costeiros de toda essa parte, desde Natal até o Rio São Francisco. Isso tem uma importância muito grande em termos sociais, em termos econômicos, e é a principal fonte de proteína marinha para as populações locais e também para a pesca comercial. E como é que analisa o ecossistema coral entre os diversos ecossistemas marinhos? Qual é a importância dos corais? Os recifes de coral são conhecidos como os ambientes mais ricos em biodiversidade dos mares, né? Eles podem concentrar até mais de 1 milhão de espécies em pequenas áreas. Então são ambientes bastante produtivos que precisam de águas claras e mornas para crescerem. Bom, você estava falando que em 97 começou uma proposta de montar um plano de manejo que acabou redundando na APA, né? Eu queria que explicasse isso. Então, em 1997, um movimento dos pesquisadores brasileiros que trabalhavam com recifes de coral propuseram para o governo brasileiro um plano de ação para a proteção dos ecossistemas recifais brasileiros. Isso nasceu depois da realização de um workshop internacional e que culminou na criação de uma proposta de criação da APA Costa dos Corais, justamente para abranger essa faixa de recifes costeiros que não tinham nenhuma proteção legal. Por falar nisso, também se sabe de que historicamente os recifes do Nordeste sofreram bastante, né, professor? Os recifes costeiros, como eram muito próximos da costa, vem sofrendo desde a época da colonização com uma intensa atividade de pesca e também com uma atividade bastante destrutiva que foi proibida nos anos 70, que era a extração do substrato recifal, né, do carbonato de cálcio dos recifes de coral para a extração do cal. Bom, e você estava falando então que a decisão foi tornar uma área fechada aqui em Tamandaré, né? Parece que é a única experiência dessa para evitar pesca. Eu queria que explicasse um pouco mais. Após a criação da APA, a nossa principal preocupação foi desenvolver atividades para recuperar o estado original dos recifes de coral, uma vez que eles estavam muito degradados. Era uma situação de degradação muito grande. Então, em 1999, foi criado o primeiro experimento de recuperação recifal que a gente conhece hoje como Área Fechada de Tamandaré e na APA, Zona de Preservação da Vida Marinha. Esse experimento é o mais longo experimento de recuperação recifal no Brasil, é bastante controlado, ele é controlado com a participação da comunidade local de pescadores, e teve os resultados foram impressionantes.
logo após o primeiro ano de fechamento, a gente já começou a ver uma recuperação nas espécies de peixe. E depois de 16 anos que completou esse ano, a área fechada de Tamandaré, a mudança ecossistema é muito grande. O senhor estava falando também que no começo houve uma certa reação dos pescadores, porque eles vinham pescar aqui e hoje parece que eles são fãs dessa experiência. Inicialmente houve uma resistência dos pescadores porque eles não queriam que se fechasse uma área que eles tradicionalmente pescavam. Mas ao longo do tempo eles começaram a ver que essa pequena área de 440 hectares, que é a área aqui de Tamandaré, começou a produzir peixe, começou a produzir lagosta e polvo, que eventualmente sai da área fechada e eles pegam um bicho muito maior na área de entorno, né? Então, a produção pesqueira da área fechada ficou visível para os pescadores e hoje eles veem a importância de se manter essa área do jeito que ela está. Professor, como é que é feito isso? Quem é que mantém, quem é que ajuda, quais são os parceiros? A área fechada hoje é mantida com uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e o ICMBio, através do CPN e da APA, e com apoio financeiro de algumas ONGs. Atualmente, a área fechada tem sido mantida financeiramente com apoio da SOS Mata Atlântica e da Fundação Toyota do Brasil. Agora, para encerrar, você estava falando também que não adianta só separar o Recife, né? Porque os peixes que moram aqui, eles têm toda uma área de vida, né? Que depende de mangue, também do talude. Eu queria que explicasse esse ciclo de vida. A maior parte das espécies marinhas tem um ciclo de vida longo e passa por várias fases ou vários habitats marinhos. Por exemplo, as espécies de peixe comercial como os vermelhos ou do grupo dos lutijanídeos, que são os pargos, as ciobas, eles iniciam seu ciclo de vida como larva no mangue, eles crescem até um determinado tamanho, passam depois de juvenis para os recifes costeiros, vão crescendo e vão indo para o fundo e vão se reproduzir na borda da plataforma continental. Nessa reprodução, os ovos e as larvas voltam para o mangue e o ciclo é fechado. Então é importante que num esquema de proteção, no esquema que a gente queira manter uma produção pesqueira, que todos esses hábitats marinhos sejam preservados para que os estoques pesqueiros consigam fechar o ciclo e serem produtivamente sustentáveis ao longo dos tempos. No bloco passado, nós estávamos próximos da fronteira entre Pernambuco e Alagoas. A partir desse, mudamos completamente. Vamos para o outro extremo. Estamos agora na fronteira entre Pernambuco e Paraíba para mostrar para você a reserva extrativista Acaú Goiana. Um pedaço de mangue, um pequeno pedaço de mangue, entrecortado por alguns rios e cercado de todos os lados por um monte de problemas. Com você, Reserva Extrativista Acaú Goiana. Elivan, quando foi criada a Resex Acaú Goiana? A Resex Acaú Goiana foi criada em 2007, setembro de 2007. Qual é a área dela? É 6.800 hectares. E quantas comunidades do entorno fazem parte? 6 comunidades. E quantas famílias estão envolvidas aí com a Resex? O último cadastro que nós fizemos em 2014, março de 2014, aponta que 1.500 famílias aproximadamente vivem exclusivamente da pesca nessa unidade. Da pesca e da cata também, do... da pesca e da extração de moluscos e crustáceos. Uhum. Você estava dizendo que o forte aqui é o marisco, né? Os moluscos, de um modo geral, estão assim, bem... desponta bastante, mas o marisco pedra, que como é conhecido aqui, ele é a maior produção que a gente tem, envolve muitas famílias
muita gente e a produção mensal é em torno de 5 toneladas, a última estatística que a gente tem. Mar Sem Fim, hoje mostrando para você a Resex Acaú Goiana, Reserva Extrativista Acaú Goiana, que é a última unidade de conservação federal marinha do estado de Pernambuco. Aliás, nós estamos bem na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Pernambuco aqui atrás, Paraíba aqui na frente. E nós esperamos a maré baixar para chegarmos aqui na Croa, que é uma corruptela de coroa, como eles falam aqui, croa, porque é justamente na maré baixa que o pessoal vem catar o marisco. É um trabalho difícil, duro, debaixo de sol, vento, a maresia constante. E o pessoal tem que, primeiro com uma espécie de ancinho, eles amolecem um pouco a lama, como você viu. Depois com um tipo de pulsar, com uma rede, com uma malha determinada, eles colocam a lama e o marisco junto. Aquele que cai é porque ainda não chegou no tamanho ideal para ser pescado, não atingiu a maturidade. Então o que fica dentro do pulsar é aquilo que eles conseguem realmente extrair por dia. Cada pescador normalmente tira uma média de, cada catador aliás, tira uma média de 3, 4 quilos e é vendido por um preço muito barato para atravessadores das cidades próximas. R$6 estão vendendo o quilo, quando o atravessador passa adiante por 12. Tem muitos pesquisadores aí com quem eu tenho conversado ao longo aí dessa expedição pela costa brasileira, que estão se preocupando com isso, querendo começar a fazer alguns estudos, porque normalmente aquele que inicia o ciclo, seja o pescador, o catador de siri ou de marisco, esse é o que menos ganha. Então é preciso rever um pouco, afinal são brasileiros que são credores da sociedade, estão há gerações vivendo na costa. Existem muito poucas políticas públicas para esse tipo de gente e eles acabam sofrendo muito porque os oceanos estão em crise hoje. E é por isso que eu comecei a fazer essa série, para chamar a sua atenção para isso. Dona Lourdes, a senhora mora aqui há quanto tempo, hein? Eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos de idade. E desde sempre... Agora eu estou com 51. 51. E desde sempre na mariscagem? É. Como é que é o processo? A senhora tem que esperar, a senhora estava falando para mim que tem que esperar a hora da maré certa. Que maré é essa? Que a gente não pode, quando ela está cheia, a gente não pode entrar. Certo. Aí deixa ela baixar para poder a gente entrar, para tirar ali dentro d'água. E é num banco de areia que dá o Assim, marisco? na areia, na lama. Uhum. Dentro d'água, agora a gente está tirando na lama. Na lama. E aí, é só para comida de vocês ou dá para vender também? A gente vende, a Tem? gente tira um pouco para comer e a gente vende. Uhum. E por quanto vende para atravessador ou vende para atravessador? Ele compra, está comprando agora R$6 o quilo. R$6. É pouco, não é? Pouco, É não. pouco. Por quanto eles vendem, a senhora sabe depois? Eu não sei. Mas se vendesse, se não tivesse atravessador, ganhava um pouco mais, não? Tem vezes que chega uma pessoa assim para comprar 1 quilo, compra 2 quilos, a gente vende a 12. Nossa, Aí, quase o dobro então. E a senhora estava falando que a casca também acaba, às vezes, sendo aproveitada nas casas, não? faz assim, porque lá onde a gente mora, lá em cima tem muita lama, quando chove a gente bota, aí faz o aterro assim, com modo de evitar a lama. E está dando para viver com a mariscagem? Não é fácil, viu? Mas a gente tem que viver assim. Como é que a senhora vê a chegada da Resex aqui? Foi bom? Foi. Foi bom? Foi. Você acha que está melhorando aí, com esse ordenamento que estão querendo fazer? Porque você conhece o trabalho da gente, né? A vida que a gente leva, né? E políticas públicas aqui, prefeitura, tem algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda para vocês? Não? Nada, né? Nada. Falta alguma política pública para os nativos, a senhora não acha, não? Elivan, qual a produção mensal de mariscos? Se você acha que ela está sendo sustentável mesmo? Olha, os dados que nós temos são dados de estatística pesqueira que demonstram que se retira do interior da Resex cerca de 5 toneladas de marisco por mês. É uma quantidade muito grande. E essa quantidade também não é linear, não é todo mês, até porque nesses meses, entre maio e agosto, há uma diminuição do tamanho do marisco em função do período de reprodução. Eles acabaram de reproduzir, o marisco está muito miúdo, o que diminui também a produção.
nos bancos. Mas assim, os dados que nós temos é que, em média, 5 toneladas por mês de marisco saindo dentro da Resex. E isso você acha que se sustenta a médio e longo prazo? Olha, dá para inferir que precisa ter alguns momentos que precisa parar, né? Principalmente esse momento, quando o marisco está miúdo, o esforço é muito grande para se manter a produção. Então, muitas famílias continuam extraindo marisco, mas como não há uma política pública para criar um defeso do marisco, então você não tem argumento para poder fazer com que haja essa parada. Mar Sem Fim hoje mostrando a Resex Acaú Goiana, a última unidade de conservação marinha federal do estado de Pernambuco. Por o lado de lá já é a Paraíba. E a gente deu uma parada aqui na comunidade de Porto de São Lourenço, às margens do rio Megaó, para mostrar, chamar a sua atenção para o fato da cana chega até praticamente a margem aqui do mangue. Você vê que o mangue já está um pouco mais ralo, porque normalmente o mangue atrás dele deveria vir Mata Atlântica, mas aqui nesse estado a Mata Atlântica, como eu já disse, acabou sendo substituída pela cana. E é impressionante como ela chega próxima. Acaba comprometendo um pouco o manguezal, porque é uma monocultura que usa fertilizantes, defensivos agrícolas e tudo isso, e na hora da chuva tudo isso vaza aqui e acaba com que diminua o vigor e a qualidade do mangue como habitat. Isso certamente, cedo ou tarde, vai influenciar um pouco mais o pessoal que vive da Resex, vive do extrativismo aqui, Acaú, Goiana. A cana-de-açúcar, por 4 séculos, tem sido plantada nessa região. E você tem os impactos advindos dessa atividade agrícola, que durante muito tempo interferiu na qualidade e na quantidade de pescado da área. Mas nos últimos 10 anos, essa região norte de Pernambuco e sul da Paraíba começou a viver um outro ciclo econômico. Grandes indústrias como o polo automotivo da Jeep, Fiat, também um polo farmacoquímico capitaneado pela Hemobras, né, que vai ter vários outros laboratórios no local, e um polo cimenteiro no estado da Paraíba. Como você pode ver, já existia uma indústria de cimento e agora estão construindo mais 3, né, e com previsão de construção de mais uma, então, ou seja, 5 indústrias de cimento no entorno da unidade. E já foram detectados problemas por causa disso? As empresas estão se montando aí com filtros, com a tecnologia suficiente para evitar efluentes? Na verdade, nós fomos pouco ouvidos no processo de licenciamento, né? Muito pouco mesmo. A Fiat começou a trabalhar esse ano, final do ano de 2014, já demonstra que está causando um grande impacto com a destinação de toda a água pluvial captada nos 470 hectares de sua área para dentro da Resex. Não só para dentro da Resex, mas para dentro de uma área muito específica dentro da Resex, que fica a 17 quilômetros da foz do rio, uma área onde tem uma várzea que serve como área de vida e de reprodução de algumas espécies. Então esse aporte de água doce tem desequilibrado esse microambiente. Certo. Que outros casos que vocês já detectaram das indústrias aí que pode ser citado? A 7 km do limite da Resex, mais para o leste, nós temos, a oeste, nós temos a fábrica da Klabin. Esse ano a fábrica da Klabin, esse ano ela colocou em operação um novo equipamento
E esse novo equipamento, ele tem uma capacidade de produção de efluente maior do que a capacidade da estação de tratamento de efluente da empresa tinha de se importar. Em consequência disso, uma grande quantidade de efluente foi lançado no rio, um dos rios que contribui com o estuário. E houve alguma consequência em razão disso? Então, há tratativas a Resex emitiu um auto de infração, o órgão estadual de meio ambiente de Pernambuco, o CPRH, também emitiu um auto de infração, mas particularmente eu acho que esse tipo de medida ele pouco resolve o problema. Ele vai até adiar o problema, porque auto de infração, multa, quase ninguém paga nesse país. É verdade. Elivan, no fim do nosso passeio nós passamos por uma ilha e havia assim uma ponte de ferro. O que aconteceu ali naquela ilha, Elivan? Então, aquela ponte de ferro está dentro do canal do rio Megaó. E aquela ponte de ferro foi construída, foi erguida aí no início dos anos 2000, quando os projetos de carcinicultura estavam avançando na costa brasileira. E ali naquela ilha, conhecida como Ilha Tiriri, foi implantado um grande projeto de carcinicultura, a Bramex Atlantis, e hoje esse projeto está falido. Eles tiveram autorização na época de fazer 700 hectares de viveiro e houve um esgotamento e também em algum momento eles introduziram uma espécie menos resistente que foi acometido por uma praga chamada mancha branca. Eu sei que essa ilha está parada, quer dizer, não extrai mais, não explora mais o camarão. E hoje nós temos ali uma grande área abandonada e totalmente destruída, digamos, dos seus processos ecológicos. A carcinicultura, ou a criação de camarão em cativeiro, é um flagelo que assola o Nordeste. É um absurdo que isso seja permitido. E sabe por quê? Eles fazem as duas piores coisas, os criadores de camarão fazem as duas piores coisas em termos de perda de biodiversidade. A primeira é extirpar totalmente um habitat natural, que é a questão do mangue. O mangue é extirpado para fazerem as piscinas de criação. E a segunda bobagem é a introdução de uma espécie exótica, porque o camarão escolhido é um camarão Phaneus vanamei, originário do Pacífico. Felizmente, alguns anos atrás, uma doença que costuma dar nesse tipo de criação, a mancha branca, acabou com a criação. Hoje a ilha está abandonada e o que foi antes um habitat importante dentro da Resex, hoje é um lixo, graças a isso, devido a isso, carcinicultura. Como dizem aqui no Nordeste, pronto, acabou, o tempo é curto. Infelizmente chegou a hora que eu não gosto, a hora de dizer até logo, de sair da sua casa. Semana que vem o Mar Sem Fim está na Paraíba, espero você. Até lá.